Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação das matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas transmitidos pela Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, a TV Servando Vale do Mamanguape na Paraíba e as publicações do YouTube. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e até logo mais. E aí, como é que você está? Tudo bem? Damos início agora, neste momento, a mais um programa, nessa noite de hoje, continuando o nosso roteiro de contar a história do Ministério de Jesus, de forma cronológica, durante os quase 3 anos que ele esteve no meio de nós, no planeta Terra. Nós hoje estamos na quarta parte, nosso estudo de hoje é a quarta parte do 3º ano do Ministério de Jesus. E antes de nós iniciarmos os nossos estudos, eu vos convido mentalmente a realizarmos conosco a prece da noite de hoje. Querido Mestre Jesus, pedindo mais uma vez a sua orientação para os estudos da nossa noite de hoje, te pedimos, Senhor, coragem, força e fé para aprendermos um pouco mais desses ensinamentos, de forma que possamos colocar todos eles na prática do nosso dia a dia. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Então vamos lá? Podemos começar? Eu te convido então a ficar conosco até o final, para conhecer um pouco mais o ministério de Jesus. O assunto principal do nosso estudo de hoje é a passagem do Evangelho conhecida como a ressurreição de Lázaro. Nós vamos abordar toda essa passagem e todos os ensinamentos que essa passagem nos traz para o dia de hoje. E vamos terminar o estudo de hoje contando ainda sobre o anúncio que Jesus faz, o 3º anúncio que Jesus vai fazer sobre o seu sacrifício. E vamos falar sobre Salomé, a mãe de Tiago e João, apóstolos de Jesus, que vai fazer um pedido ao Mestre. Vamos então começar o nosso programa de hoje, iniciando com um estudo de dos principais relatos do Evangelho. Nós vamos estudar a ressurreição de Lázaro. É um dos principais eventos relatados no ministério de Jesus. Esse evento é importante porque nós temos ele como a marca inicial que vai mostrar o término da missão de Jesus. É a partir da morte de Lázaro que vai se aumentar a perseguição contra o Mestre e que Jesus vai caminhar rumo ao Calvário, já seguindo depois dessa ressurreição para a cidade de Jerusalém. Nós hoje vamos refletir sobre um dos episódios mais marcantes do Evangelho. E só é relatado por João, que é a ressurreição de Lázaro. Esse relato não é apenas uma narrativa bíblica, não é apenas o relato de um possível milagre ou de um acontecimento extraordinário, nada disso. Ele nos traz muitas reflexões que nos convidam a pensar seriamente sobre diversos assuntos da nossa evolução espiritual, sobre a morte, sobre a própria vida espiritual, sobre a fé, a esperança, o sofrimento, as consequências de uma experiência profunda de renovação. À luz da doutrina espírita, nós compreendemos esse episódio da ressurreição de Lázaro não como uma simples negação de leis naturais, pois Jesus nunca negou essas leis naturais, não houve um milagre na ressurreição de Lázaro. Mas nós o vemos, esse episódio, como uma manifestação da superioridade espiritual de Jesus e a capacidade que ele tinha de atuar sobre todos os processos da vida humana, sempre com uma finalidade educativa e com uma finalidade moral. Nós vamos iniciar agora, eu peço a sua paciência antes que a gente analise toda a ressurreição de Lázaro. É preciso que eu faça com vocês a leitura do Evangelho de João sobre essa passagem, para que nós possamos entender o todo, pois depois iremos fatiá-las por partes, para colher os ensinamentos que ela nos traz.
Vamos então ver o que João diz no seu evangelho sobre a ressurreição de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Vamos parar por aqui para te explicar um detalhezinho. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos que moravam na mesma casa na cidade de Betânia. Alguns estudiosos consideram esta a segunda família de Jesus. É um dos poucos locais em que Jesus ficava com constância. Quando ia para a região de Jerusalém, ele ficava em Betânia, que é uma cidade bastante próxima de Jerusalém, ficava na casa desses 3 irmãos. E uma outra casa que ele ficava com constância, aí já lá próximo a Nazaré, era na casa da sogra de Pedro, quando ele ficava pelaquela região lá da Galileia. São os 2 locais em que Jesus tem maior constância de frequência. Por isso nós consideramos a família de Lázaro, Marta e Maria como a segunda família de Jesus. Vamos continuar o evangelho depois desse parênteses. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, que foi a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos, isso é uma outra passagem do evangelho, ali estava vendo aquela situação do seu irmão doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus, ao ouvir isso, uma frase forte, aquele a quem amas, mostrando a grande amizade de Lázaro com Jesus. Ao ouvir isso, Jesus diz: essa doença não acabará em morte. O recado havia chegado e ele raciocina: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. De aí nós vamos ver João continuando a sua narrativa, relatando o amor de Jesus por aquela família. Diz o evangelista: ora, Jesus amava a Marta, a sua Maria e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias aonde estava. E só depois desses 2 dias ele disse a seus discípulos: agora sim vamos para a Judéia. Vamos lá socorrer Lázaro. Os discípulos, alertados com problemas de irem para Jerusalém, para a próxima Jerusalém, para a cidade de Betânia, na Judéia, olharam para Jesus e disseram: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. Nós relatamos isso no programa anterior. E agora queres ir para lá de novo? E Jesus responde: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça. Porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus transmite a confiança dele aos seus discípulos com essa metáfora da luz. Completa Jesus: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Eis aí o motivo da viagem: despertar Lázaro do sono. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que ele estava na sepultura. Betânia tinha uma distância de Jerusalém de cerca de 15 estádios, mais ou menos. E muitos dos judeus que tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão também estavam lá. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, ela sai ao encontro de Jesus, ela vai até Jesus, ela vai procurar Jesus pelo caminho. E Maria, sua irmã, fica sentada na casa. Uma irmã sai e vai atrás de Jesus, a outra fica assentada na casa. Nós vamos estudar isso mais para frente. E aí, ao ver Jesus, Marta diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que te pedires. O que pedires. Vejam a confiança de Marta em Jesus. E Jesus lhes diz: o seu irmão vai ressuscitar. Marta acho que não compreendeu bem o que Jesus queria dizer, porque ela fala para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Mas Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele está dizendo para Marta que não é a ressurreição do último dia, que ele está ali, ele é o último dia, ele é a vida eterna. E que ele vai ressuscitar o seu irmão. E depois que ele afirma isso, ao ver a incredulidade de Marta, talvez olhando para Jesus, ele pergunta: Marta, você crê nisso que eu estou dizendo? E ela responde: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo.
ela crê que Jesus é o Messias. Ela crê que Jesus é o Messias. E depois que falou isso, ela sai e vai chamar sua irmã Maria, dizendo: o mestre está cá. Vem ver Jesus. E Maria, ouvindo que Jesus estava nas proximidades, levanta-se logo de casa e vai ter com Jesus. Ela vai até Jesus. E quando ela chega perto do mestre, todos estavam vendo aquela cena. Os judeus que estavam com ela em casa, cuidando da irmã, também a acompanharam para lhe consolar. Maria se levantou apressadamente, saiu de casa, todos foram atrás. Eles achavam que ela ia até o sepulcro e disseram para ele: vai, Maria, vai até o sepulcro chorar as suas lágrimas lá. Mas quando Maria chega perto de Jesus e ela vê o mestre, ela é tomada de uma profunda emoção, se ajoelha, se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que frase linda, né? Confiança em Jesus. Mesmo assim, ela mostra uma tristeza, dizendo que se Jesus lá estivesse, o irmão não teria morrido. E aquela frase compadece Jesus. Aquela expressão de Marta de tristeza compadece Jesus. Jesus, pois, quando viu Marta chorar, e quando viu todos que estavam assistindo o choro de Marta também chorarem, chora junto, se compadece e pergunta: onde o puseste? Jesus pergunta para Marta, para Maria, para todos que ali estão: onde está Lázaro? Onde o puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. E levam Jesus até o túmulo. E Jesus chega até o túmulo de Lázaro, chorando. Olha a emoção do mestre, denotando todo o amor que ele tinha pelaquela família. Ele sabia que ele ia resolver a situação, mas a dor daquela família meio que tocava o seu coração, mostrando-se totalmente humano, como sempre foi Jesus. E naquela época os túmulos eram em grutas com pedras colocadas na frente. E João continua o seu relato. Então os judeus disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, mais uma vez comovido, está ali, de frente para o sepulcro. Era uma gruta, onde tinha uma pedra colocada à frente. E Jesus olha para todos e diz: tirem a pedra. Ele dá a sua primeira ordem: tirem a pedra. Marta se assusta com aquilo e pergunta: Senhor, ele já cheira mal. Já faz 4 dias. E Jesus: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Tire a pedra. E eles vão e tiram a pedra. No momento que é tirada a pedra, Jesus olha para cima e faz uma prece ao seu Pai, dizendo: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus vai dar o grande brado em voz alta. A primeira ordem que ele vai dar diretamente para Lázaro. Ele primeiro dá ordem para tirar as pedras. Agora ele vai dar ordem para Lázaro. Ele fala: Lázaro, venha para fora. E João relata que Lázaro saiu com as mãos e os pés envolvidos. Vamos parar por aqui para depois a gente continuar a análise desse evangelho, porque é importante destacar algumas coisas até o momento. Marta é aquela que vai ao encontro de Jesus. Embora também revelasse a sua tristeza, ela vai ao encontro de Jesus. Jesus então ensina para ela, quando ela fala: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus ensina para ela. Né? Jesus vai ensinar para ela direitinho. Deixa eu só conferir um negócio aqui, que eu acho que eu me equivoquei. É Maria que fala. É Maria que fala: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Então Maria vai até Jesus e diz isso para ele. E Jesus responde com um grande ensinamento, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? A importância dessa ida de Maria para ouvir essa frase de Jesus, porque é neste momento que Jesus vai fazer a revelação do mistério da ressurreição. Ele está dizendo o que vai acontecer. Ele está dizendo que a vida continua. Ele está dizendo que aquele homem não estava morto. Depois Jesus encontra todo mundo chorando.
O Evangelho registra que ele se comoveu e chorou. Olha que coisa linda, a emoção de Jesus. E diante do túmulo ele dá a ordem: tirem a pedra. Em seguida ele olha para o seu pai e clama. E logo depois de clamar ao seu pai, ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai daquele sepulcro envolto naquelas faixas funerárias, naquela mortalha. E Jesus vai dar uma outra ordem pedindo que o libertassem. Desatai-o. Ele vai dar essa outra ordem. Eu fico imaginando, eu vou parar por aqui porque depois a gente vai continuar nessa análise. Eu fico imaginando como isso repercutiu em todo mundo que estava vendo o que estava acontecendo. O acontecimento, com certeza, produziu uma grande repercussão. Muitas pessoas passaram a acreditar em Jesus. Por outro lado, os judeus, doutores da lei, fariseus que ali estavam, começaram a ficar preocupados, pois aquela ação poderia desencadear uma revolução popular contra os judeus e que os romanos que comandavam tudo talvez não gostassem daquela agitação popular. E aquilo começou a preocupar a todos. Continua João no seu relato falando exatamente sobre uma conspiração que vai acontecer depois da ressurreição de Lázaro, que é a conspiração que vai sentenciar Jesus à morte. Diz João: muitos, porém, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles, alguns daqueles que ali estavam, foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais sacerdotes e os fariseus formaram conselho, se reuniram no sinédrio e começaram a discutir entre eles o que seria feito. Porque eles estavam alertados com os sinais de Jesus. Se não fizermos nada, todos irão crer nele. E aí podem vir os romanos e tirar-nos do nosso lugar, tirar-nos a nossa nação. A gente não pode nem praticar mais a religião com a vinda dos romanos. E aí Caifás, que era o sumo sacerdote, ouvindo tudo, vai falar: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele está dizendo que é melhor que aquele homem morra pelo povo do que perecer a nação de Israel. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria ser morto pela nação de Israel. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, então, o sinédrio decide por perseguir Jesus até a morte. A ressurreição de Lázaro, mais uma vez, se espalhou por Jerusalém inteira. Era assunto de todas as conversas, com certeza, todas as rodas de conversa se falava nisso. E o sinédrio, preocupado com essa repercussão, reúne o seu conselho e decide pela sentença de morte de Jesus. Os doutores da lei, sacerdotes, fariseus, temiam que tudo o que aconteceu com Lázaro desencadeasse uma rebelião interna e provocasse a intervenção das autoridades romanas sobre a cidade de Jerusalém. Como Caifás afirmou, é preferível que morra um só homem pelo povo a deixar morrer uma nação. E desde este dia, então, combinaram de matar Jesus. E é por isso que Jesus, a partir daquele momento, não se mostra mais em público entre os judeus. Ele vai se retirar. Ele vai para uma região próxima ao deserto, ele vai para a cidade de Efraim, onde lá vai permanecer com seus discípulos por um tempo, antes de iniciar a sua descida para Jerusalém. Nós vamos parar aqui, vamos voltar a Efraim lá na frente e vamos voltar agora para a análise da ressurreição de Lázaro. Antes disso, eu gostaria de fazer um preâmbulo sobre como nós, espíritas, vemos a ressurreição. A doutrina espírita ensina que o ser humano é um espírito imortal, temporariamente ligado a um corpo físico. Na época, a ressurreição dos judeus seria crer que o espírito voltava a habitar o mesmo corpo. Um corpo depois de morto, decomposto, pelas leis naturais de Deus, não tem como voltar à vida. Então seria impossível, pelas próprias leis divinas, que aquele corpo voltasse à vida com o mesmo espírito. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a morte é só do corpo físico. O espírito continua com o seu corpo espiritual, com o seu perispírito. E que a morte do corpo físico só acontece quando a ruptura do vínculo entre o espírito e o corpo é total. Entre o espírito e a matéria é total. E é o perispírito que faz essa ligação, é o nosso liame invisível. Quando esse fio se rompe, totalmente aí está a morte. É por isso que há alguns casos de gente em estado muito grave,
que volta à vida, porque esse perispírito não se rompeu. Ainda há vínculo do espírito com o corpo. Eu fico imaginando quantas pessoas à época não haviam sido enterradas vivas, porque não tinham a quantidade de equipamentos médicos que diagnosticassem a vida como temos hoje. A verdadeira ressurreição que nós do Espiritismo pregamos é a ressurreição do espírito quando abandona o corpo. Na verdade, é o despertar do espírito para o mundo espiritual. Essa ressurreição corporal pregada por outras correntes religiosas, pela lei divina, ela é impraticável, não tem como se realizar. Então, feito esse preâmbulo, explicado bem direitinho, vamos voltar ao caso de Lázaro. No caso de Lázaro, a compreensão espírita é que Jesus teria permitido ou provocado o retorno daquele espírito ao corpo. Talvez Lázaro estivesse no estado de catalepsia ou de letargia, o que se assemelha muito ao estado de morte, quando paralisa-se até algumas funções do corpo, podendo até putrefar certas partes do corpo, apesar de que não há nenhuma informação no Evangelho que tenha ocorrido isso. Ela diz que cheira mal, pode cheirar mal, né? Demonstrando dessa forma, com essa existência desse laço ainda, que a morte física nem sempre representa a separação definitiva do espírito. O espírito demora um pouquinho para se separar do corpo. Enquanto está nessa separação, ele pode, por efeito magnético de cura ou de algum espírito superior, retornar ao corpo. Entretanto, isso não significa que todos os que morrem possam retornar à vida corporal. Nós já damos claramente essa lição da necessidade de haver um vínculo perispirítico com o corpo e o espírito. Para a doutrina espírita, essa ocorrência dependeria de condições do organismo e de desígnios superiores. É uma situação extraordinária o que Jesus faz com Lázaro, mas nada é contrário à ordem divina. Mas já explicando esse fenômeno, quando Jesus transfere um fluido vital imenso que permite com que Lázaro volte ao corpo. Mais importante que o fenômeno é a mensagem que ele nos traz. É compreender o porquê que ele aconteceu, quais as lições que a gente precisa tirar dele. Jesus, pela sua elevada condição espiritual, conhecia perfeitamente, dominava tranquilamente todos os recursos que nós ainda nem sequer sabemos que existem ou compreendemos plenamente. Recursos esses que fizeram Lázaro voltar à vida. O episódio de Lázaro, portanto, ele pode ser visto como uma demonstração de que a vida não termina com a morte. A vida continua no mundo espiritual. Existem forças espirituais superiores às nossas limitações humanas. Jesus tinha autoridade moral e espiritual excepcional para fazer com que aquele espírito retornasse à vida, pois o perispírito não tinha rompido seus laços ainda com o corpo. Esses fenômenos extraordinários devem fazer-nos refletir sobre a necessidade que nós temos de nos transformarmos interiormente e não despertar a nossa simples curiosidade. A doutrina espírita não recomenda que busquemos esses fenômenos ou milagres que possam sustentar a nossa fé, muito pelo contrário. A doutrina espírita nos ensina que o verdadeiro cristianismo é praticado na vivência do amor, do perdão, da caridade e na busca constante da nossa renovação íntima. Conheceis o verdadeiro espírita pela sua capacidade que tem de renovar-se intimamente e resistir às más tentações, já nos trazia Kardec. Vamos agora estudar esses personagens dessa passagem. Vamos começar falando da atitude de Marta, de fé e compreensão. Vamos começar falando desta atitude de fé e compreensão. É aquela primeira que manda o recado para Jesus, avisando que seu irmão estava doente. Ela demonstra confiança, mas também revela uma certa expectativa. Ela queria que Jesus fosse até lá curar o seu irmão. É ela que manda essa mensagem. Muitas vezes a gente faz o mesmo. A gente quer que Jesus resolva os nossos problemas. Pedimos a Deus que retire imediatamente nossas dores, nossas doenças, nossos perdas, nossas dificuldades, nosso sofrimento. E quando a resposta não vem no tempo esperado, achamos que Deus não nos ouviu. Só que a gente quer que Deus tenha o nosso tempo, mas Deus tem o tempo dele atender. É por isso que Jesus sabe que pode esperar 2 dias e pode chegar para lá só mais tarde, porque ele vai conseguir resolver o problema, porque ele está trabalhando no tempo do seu Pai e não no tempo de Marta nem de Maria, a outra irmã. Jesus vai trazer todo esse fato. E aí com Maria, o que a gente pode aprender quando ela diz, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido?
E Jesus diz, mais uma vez, eu sou a ressurreição, a vida, eu repito. Essa afirmação mostra que a verdadeira esperança não depende apenas da conservação do corpo físico. A verdadeira esperança é espiritual. É a vida no mundo espiritual. Esse é o grande recado de Jesus. Com Marta e com Maria, nós aprendemos que Deus não abandona ninguém, que a morte é uma simples mudança de estado, que continuamos a viver, a gente apenas muda de endereço, trocou o CEP. Nós continuamos perto daqueles que amamos, aqueles que amamos continuam sendo cuidados por nós. Nós devemos respeitar aqueles que partiram, lembrar daqueles que partiram, pois continuam do lado de nós, só mudaram de endereço. O sofrimento pode ter, nós aprendemos com as duas, que o sofrimento pode ter uma finalidade educativa. Lembra dos grandes problemas que você teve na sua vida e das vitórias que você conseguiu realizar e como a sua vida mudou. E se você está passando por um problema desse, calma. Depois da tempestade sempre vem o sol. Cultive a fé e a esperança divinas. Marta e Maria nos lembram que a fé precisa ser acompanhada do entendimento ao que nós chamamos da fé raciocinada. E que a verdadeira esperança está calcada no mundo espiritual. Deve atingir o mundo espiritual. E que a fé precisa ser raciocinada, já falamos mais uma vez. Porque é essa fé raciocinada que procura compreender a justiça e a bondade de Deus. Vamos voltar a falar de Maria e das lágrimas de Jesus. Maria se aproxima de Jesus com o coração profundamente ferido. Triste, ao vê-la chorar, assim como os demais presentes, Jesus também se comove e chora. Esse detalhe é muito significativo, porque Jesus, sendo um espírito superior, o mais superior que encarnou no meio de nós, é um espírito puro, Cristo, ele mostra ao chorar que ele não é indiferente à dor humana. A superioridade de Jesus não afasta das pessoas. Pelo contrário, ele tem compaixão da dor das pessoas e divide essa dor com as pessoas. Ele se torna sensível e compassivo a todos que ali estavam. Isso é assim até os dias de hoje, meu irmão, minha irmã. Jesus divide as nossas dores conosco e basta que nós o chamemos que ele vem em nosso auxílio. Nós aprendemos com Maria que chora, que chorar não é falta de fé, que sofrer não significa ausência da confiança em Deus, que a consolação espiritual não exige insensibilidade e que a verdadeira espiritualidade acolhe a dor e oferece esperança. Por isso nós não devemos nunca esconder os nossos sentimentos. Nós precisamos educá-los, compreendê-los, encaminhá-los à luz da fé, encaminhá-los à luz da razão. A fé pela prece, a razão pelo estudo que necessitamos fazer para solucioná-los. E Jesus, ele chora, mas ele não se desespera. Ele sente a dor, mas ele permanece confiante na vontade do seu Pai que tudo vai dar certo. E nas suas dores, como é que você faz? Você se desespera ou você faz como Jesus? Você espera, confiando no Pai, que aquela tempestade vai passar. Vamos analisar agora as ordens que Jesus dá para que Lázaro saia do túmulo. A primeira ordem é para todos. Ele diz, retirai a pedra. Essa ordem pode ser compreendida da maneira literal mesmo, que ele queria que o pessoal rolasse a pedra da gruta. Mas não é isso. Ela tem um profundo simbolismo espiritual. Porque a pedra representa tudo aquilo que bloqueia a manifestação divina dentro de nós. Desânimo, a preguiça, a incredulidade, o ressentimento, o ódio, a vingança, o egoísmo, o orgulho, o apego ao passado, a falta de esperança no futuro. E poderíamos ficar citando tantas pedras aqui até o final da palestra. Mas o que eu quero que você saiba é que Jesus, Deus, pode ajudar você a remover essa pedra. Mas ele precisa que você remova, que você colabore na remoção. Jesus poderia ter ordenado que a pedra se rolaria dali apenas pela manutenção do fluido magnético, mas não, ele quer que todos participem daquela operação. E eu te pergunto, qual é a pedra que você precisa retirar do seu coração nesse momento? Faça essa reflexão contigo. Peça a Jesus uma orientação para descobrir que pedras são essas. E faça a sua parte para tirar essas pedras. Porque não basta pedir auxílio. É necessário que nós retiremos as pedras que colocamos no nosso próprio coração. E aí eu vou te dar 5 perguntas para te ajudar a descobrir que pedras são essas. Só para você refletir e responder com você mesmo. A primeira delas, que pedra ainda impede a sua renovação espiritual? O que está lhe afastando de Deus? Qual é o hábito que você tem que você precisa abandonar
para fazer a sua renovação espiritual? Qual é a mágoa que você tem, que você precisa perdoar para fazer a sua renovação espiritual? Qual é a sua atitude, o seu comportamento que você precisa modificar para fazer a sua renovação espiritual? Perceba bem, Jesus está oferecendo, talvez nesse momento, uma oportunidade de recomeço, para você finalmente começar a renovação espiritual. Então, dessas 4 perguntas eu te faço a quinta. Onde está a sua oportunidade de reconhecimento para você realmente iniciar essa renovação espiritual? Eu acho que deu bem para você entender toda a simbologia que está por trás dessa frase de Jesus, retirai a pedra. Agora vamos para as ordens que Jesus dá para Lázaro. Lázaro vem para fora, é a primeira ordem. Essa frase constitui o ponto culminante desse episódio. Lázaro é chamado a sair do sepulcro. Para nós, essa ordem tem um grande significado, porque nos convida a sair dos nossos sepulcros, nos convida a caminhar junto à libertação. Nós podemos estar vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Podemos estar aprisionados dentro dos túmulos das paixões, do túmulo do medo, do túmulo da revolta, do túmulo do desentendimento, do túmulo do materialismo, do túmulo da mágoa, do túmulo do erro do passado, do túmulo da culpa, do túmulo da amargura, do túmulo do desânimo, da falta de esperança. Será que você não está dentro de nenhum desses túmulos? Porque Jesus continua te chamando, vem para fora, sai do seu túmulo. Como? Simples. Desperta para a realidade da vida. Abandona a sua acomodação. Vença as suas indiferenças. Vença os seus preconceitos. Pare de julgar os outros. Assuma a responsabilidade pelos seus atos. Assuma a responsabilidade pelo seu próprio destino. E tenha coragem de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a nossa evolução não para. Ela é constante. Pode retardar, demorar, mas ela é constante. Nós nunca vamos estar condenados a permanecer no erro. Permanecemos porque assim queremos. Sempre existe a possibilidade de arrependimento, de se renovar e de progredir. Qual é o túmulo? De qual túmulo você precisa sair? Eu te pergunto mais uma vez, para que possamos passar para a terceira ordem que Jesus dá a Lázaro. Depois que ele sai do túmulo, ele olha para todos e diz, desligai-o e deixai-o ir. Tirar as faixas para que ele possa andar. Porque depois que Lázaro saiu do túmulo, ele ainda estava envolto naquelas faixas funerárias. Jesus diz para todos que o desliguem e o deixem ir. Esse ensinamento é simbólico. Mesmo depois de despertar, Lázaro ainda precisa ser libertado daquelas faixas. Mesmo depois de você sair do túmulo, você ainda precisa desamarrar essas faixas. E se você não tiver condições de desamarrar essas faixas, você precisa pedir para alguém, desatai-me. Alguém lhe ajude a tirar essas faixas. Jesus nos mostra com isso que não basta sair do túmulo, é preciso desenfaixar, ou seja, o despertar espiritual, ele é gradual, ele não acontece de repente. A pessoa pode conhecer que está desperta, mas pode não saber como prosseguir no seu despertar. Porque ele ainda carrega vícios antigos, pensamentos negativos, tendências suicidas, tendências egoístas, carrega o materialismo, carrega hábitos difíceis de mudar, carrega influências espirituais inferiores, carrega tanta coisa, carrega orgulho, mágoa, carrega falta de perdão, desânimo. E essa faixa, cada uma que você vai ter que tirar, vou pedir para que alguém ajude a tirar. E quando doer muito, não conseguir desatar, peça ajuda aos outros, porque nós precisamos da ajuda dos outros, da família, dos nossos amigos, da nossa comunidade religiosa, no nosso trabalho. A prece aos bons espíritos para nos ajudar a desatar todas essas faixas. Porque você tem a certeza que esse despertar vai exigir muito do seu esforço pessoal, para que ele seja real. E aí fica o ensinamento, Jesus te desperta. Há comunidades que estão em volta de você,
te ajudam a tirar as faixas. E a partir daí tem a outra frase: deixai-o ir. Porque ninguém que tira as suas faixas tem o direito de controlar a sua vida. É preciso que você, agora, depois de desenfaixado, aprenda a caminhar com as suas próprias pernas. Eu acho que deu para entender bem essas 3 frases. Porque nós vamos agora falar, já terminando essa passagem, sobre as consequências daquele movimento para Lázaro, da ressurreição para Lázaro. É bom para a gente trazer para a nossa vida também esses ensinamentos. A partir do momento que sai do túmulo, Lázaro se torna uma testemunha viva do poder de Jesus. Sua própria existência passou a ser um testemunho da ação do Mestre. As pessoas começavam a lhe procurar, porque ele representava fisicamente um sinal de Jesus, demonstrando todo o poder espiritual do Cristo. E na visão espírita, nós também podemos ser a testemunha viva de Cristo. Não precisamos ser ressuscitados assim como Lázaro. Não precisa nenhum fenômeno extraordinário para que nos tornemos testemunha vivas de Cristo. Nós nos tornamos testemunha viva pela transformação que fazemos em nós. Porque uma pessoa que abandona o vício, vence o ódio, perdoa, passa a perdoar ainda mais, serve ao próximo, começa a distribuir amor pela família, está sorrindo o tempo todo, está abraçando os outros, muda completamente a sua forma de ser. Ela passa a ser uma testemunha viva da presença de Jesus na sua vida e passa a contagiar todos que a cercam. Ao sair do túmulo, Lázaro recebe de Jesus uma nova oportunidade de vida. E esse retorno dele para a vida corporal pode ser compreendido, sim, como uma nova oportunidade de aprendizado e de serviço. Depois que você despertar, Jesus está te dando essa nova oportunidade. Você pode fazer ainda da sua existência uma oportunidade de progresso. Quando recebemos mais tempo, mais saúde, mais conhecimento, uma nova chance. Utilize esses dons divinos com grande responsabilidade, buscando a sua evolução espiritual. A vida, quando é renovada, ela pede uma finalidade também renovada. Não adianta você renovar a sua vida querendo fazer o que você sempre fazia. Uma terceira ainda consequência: Lázaro passou a carregar uma maior responsabilidade depois de tudo. Porque quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Depois daquela experiência tão marcante, Lázaro não poderia permanecer indiferente. Sua vida despertava perguntas e atraía todas as pessoas. E assim é conosco também. Depois que despertamos, quando recebemos esse esclarecimento, quando estudamos o Evangelho, por exemplo, nós passamos a responder pelo modo que agimos e como nos comportamos na frente dos outros. E Lázaro, por causa disso, vai para a 4ª consequência, que ele enfrentou grande oposição. O Evangelho informa que algumas autoridades desejavam matar Lázaro depois da ressurreição para impedir que a rebelião realmente contaminasse a todos. Isso mostra que dar testemunho de Jesus pode provocar resistência. Essa ressurreição espiritual é tão linda, mas eu te alerto que ela não vai te trazer tantas facilidades assim. Muitas vezes aquele que se renova, que muda para melhor, vai enfrentar a incompreensão dos outros que o cercam, talvez dos seus entes mais queridos. Vai enfrentar críticos e vai ter uma oposição muito forte contra si. Mas é necessário permanecer fiel ao bem. Feito essa análise das consequências de Lázaro, eu vou deixar com você agora, para que você escolha em qual categoria de pessoa você se encontra. O episódio de Lázaro produziu a fé em muitas pessoas, mas também gerou forte oposição em outras e contribuiu para que os inimigos de Lázaro e os inimigos de Jesus planejassem a morte de Jesus. Isso nos mostra que aqueles ensinamentos de Jesus, quando você se transforma com eles, pode produzir 4 diferentes reações nas pessoas. A primeira reação: a pessoa se abre à verdade e vai se transformar espiritualmente. A segunda reação: algumas pessoas preferem permanecer presas ao passado e aos interesses pessoais. A terceira reação:
Algumas pessoas buscam a transformação, se abriram à verdade, continuam o seu despertar espiritual pela transformação. Mas outros temem perder posições e privilégios da sociedade. Desses 4, eu espero que você esteja ou no 1 ou no 3, que é aquelas pessoas que se abrem à verdade e aquelas pessoas que realmente vão buscar a sua transformação. Esteja muito longe do 2 e do 4, das pessoas que permanecem presas ao seu passado, aos interesses pessoais, ou daquelas que têm medo de perder posição e status sociais. Vamos terminar fixando os principais ensinamentos da ressurreição de Lázaro, para terminar essa parte da ressurreição. Primeiro, a morte não é o fim. A vida continua no plano espiritual. Tenha certeza disso. Porque essa convicção, essa certeza diminui muito a dor no seu coração quando perde um ente querido. Você sabe que ele vai continuar ao seu lado, só vai mudar de endereço. Segundo ensinamento, a sua fé deve ser raciocinada. Você não pode acreditar em tudo que ouve ou vê cegamente, sem pedir explicações. Você tem que compreender a justiça e a misericórdia de Deus para entender a fé real, a fé raciocinada. Terceiro ensinamento. Sofrimento é uma grande oportunidade de crescimento. Isso não vai fazer com que você glorifique a dor ou o sofrimento. Muito pelo contrário. Nem permaneça passivo esperando que Deus resolva tudo. A resignação precisa ser ativa. Você precisa pedir auxílio para resolver o problema, mas não você precisa ir atrás da solução do problema. Quando nós entendemos que o sofrimento é parte de um crescimento, nós compreendemos que mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós vamos amadurecer, nós vamos aprender muito e vamos ter condições de sair muito melhor daquele problema do que entramos. E a partir daí servir a nossos irmãos. Quarto ensinamento. Jesus é o guia e modelo da humanidade. Kardec traz essa pergunta no Livro dos Espíritos. Quem é o guia e o modelo do homem mais perfeito que já encarnou na Terra? A resposta é: veio de Jesus. Jesus, ele é o guia e o modelo porque ele não baseia a sua autoridade na força, é no amor, no perdão, na misericórdia. E veja bem, se ele perguntasse, se Jesus fosse somente um modelo, se Kardec perguntasse quem é o modelo, é aquele que nós olhamos e vemos e tentamos fazer igual. Mas não. Kardec entra com o termo guia, e guia é aquele que vai na frente, porque ele já fez o caminho. Ele já sabe o destino. E guia está o tempo todo conosco, apesar de estar à frente, está junto conosco. Jesus é o nosso guia até os dias de hoje. Ele já sabe o caminho que você precisa seguir. Ele pode se mostrar, mas o livre-arbítrio é seu. E ele está do seu lado em todos os momentos difíceis da sua vida. Não se esqueça disso. A transformação exige a sua colaboração. É outro grande ensinamento. Você tem que retirar a pedra, você tem que desatar as faixas quando sair do túmulo. Deus vai te ajudar, mas você precisa participar da ajuda divina para conseguir progredir. Sexto ensinamento. Nosso testemunho tem que ser dado pelo exemplo. Nosso testemunho tem que ser dado por exemplo. Os cristãos, o cristão verdadeiro não precisa de fenômenos. Sua melhor mensagem é a sua própria conduta. Sua melhor mensagem é a sua própria conduta. Francisco de Assis tem uma frase muito linda que diz o seguinte: quando eu vou evangelizar, eu prefiro não usar as palavras. Ele evangelizava com o seu exemplo. E o sétimo e último ensinamento. A oportunidade de viver deve ser aproveitada. Não desperdiça a nova chance. Porque cada dia é uma nova oportunidade de você reparar seus erros, de se reconciliar, de servir ao próximo, de espalhar amor, de espalhar o bem. Não perca essa chance. E a história de Lázaro ela pode ser aplicada no nosso dia a dia tranquilamente. Ela não está presa ao passado. Há momentos em que também nos sentimos sepultados vivos. Sepultados dentro do nosso próprio coração. A gente está vivo por fora, mas sem esperança, sem alegria, sem disposição para recomeçar. Nesse sentido, essa mensagem de Jesus com a ressurreição de Lázaro continua muito atual. Retirai a pedra, remove os obstáculos do seu coração. Vem para fora, desperta para a vida espiritual. Desligai-o, ajudem os que precisam se libertar, inclusive você mesmo, e deixai-o ir.
respeite o caminho e a liberdade de cada pessoa. Parece difícil viver tudo isso? Não. As aplicações práticas da ressurreição de Lázaro na nossa vida, eu vou simplificar com 7 ações bem simples que você pode fazer a partir de agora. Perdoar alguém, pedir perdão, retomar a oração, estudar o Evangelho, auxiliar uma pessoa necessitada, abandonar um vício, um hábito prejudicial seu e transformar uma dificuldade sua em oportunidade de serviço. Tente praticar uma dessas 7 que você vai ver que tudo vai mudar. A ressurreição de Lázaro precisa acontecer também dentro dos nossos corações. E ela vai acontecer sempre que permitirmos a presença de Jesus despertando a nossa consciência espiritual. O episódio de Lázaro é uma das mais fortes mensagens de esperança de todo o Evangelho de Jesus. Jesus nos ensina através dessa passagem que a vida continua, que a morte é só uma passagem, que Deus não abandona os seus filhos, que Jesus compreende as nossas dores, que a fé precisa ser acompanhada de obras, que sempre existe possibilidade de renovação, que toda oportunidade recebida traz responsabilidade e não pode ser desperdiçada. Para terminar essa parte da ressurreição de Lázaro, Lázaro saiu do túmulo, mas Jesus convida cada um de nós a sair do nosso próprio túmulo ou dos nossos próprios túmulos interiores. Eu desejo que Jesus esteja nesse momento próximo de você, falando ao seu ouvido, vem para fora, e que você tenha a coragem de sair desses seus túmulos interiores. Vamos agora para uma outra parte do nosso estudo, que eu chamo do terceiro aviso da crucificação, ou terceira predição do sacrifício do Gólgota. E ali mesmo, depois dessa linda passagem sobre Lázaro, vamos retornar para o caminho que Jesus fazia quando nós dissemos que ele ia para Efraim, que ele não ia mais aparecer junto aos judeus por causa do risco que tinha de ser preso. Efraim era uma cidade isolada, ela ficava em cima de um monte, cerca de 20 quilômetros a nordeste de Jerusalém. No passado, ali existia uma capital do reino de Israel que era chamada de Silo, mas isso só para curiosidade geral. E Jesus vai para Efraim e fica lá até as proximidades, até a chegada da proximidade da Páscoa. Depois de ficar esse tempo lá, saindo de Efraim, subindo para Jerusalém, Jesus, como guia, ia adiante dos seus discípulos, que estavam seguindo o mestre espantados e cheios de temor. E Jesus, naquele momento, nesse caminho, vai anunciar pela terceira vez, a sua morte e ressurreição. Jesus disse o seguinte: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito a respeito do Filho do Homem, irá se cumprir. Será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, ultrajado, coberto de escarros, açoitado, e depois de o terem flagelado, o matarão crucificado. Mas ao terceiro dia, ele ressurgirá. E eles nada disso entendiam. E esta palavra lhes era encoberta, não percebendo exatamente o que Jesus dizia. Mas vamos entender bem o que Jesus quis dizer e o que é esse sacrifício. Jesus não previu um sacrifício exigido por Deus para salvar a humanidade dos pecados. Não. Como muitas religiões dizem. Sacrifício vem da palavra sacro e ofício. É o trabalho santo. Jesus, ele se sacrifica para mostrar a todos nós que para conseguirmos a vida eterna é necessário que realizemos este sacrifício. Deu para entender bem a diferença? Nós não estamos perdoados simplesmente porque Jesus foi crucificado. Jesus não previu um sacrifício exigido por Deus para salvar a humanidade, mas ali estava o ponto culminante da missão do Mestre, quando ele faz o seu próprio sacrifício, que é um sacrifício de amor, e é o desfecho natural da nossa rejeição contra Jesus, da rejeição dos homens à verdade que Jesus trouxe, sabendo que ele seria imolado pela dureza do coração da sociedade da época, lá em cima na cruz,
no sacrifício, a última coisa que ele diz é: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. A doutrina espírita rejeita a ideia de que Deus exigisse o sangue do seu próprio filho para perdoar os pecados da humanidade. Nada disso. A morte da cruz para nós foi o testemunho máximo da fidelidade de Jesus às suas próprias leis e ao amor que ele ensinou até o último instante. A confiança plena no seu Pai. A mostra da sua missão concluída. Mas esse vai ser um tema que a gente vai estudar mais para frente nos outros programas. E para terminar o nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre uma passagem que eu chamo de o pedido de Salomé. Nós vamos terminar o nosso estudo de hoje com um pedido feito por Salomé, que era a mãe dos apóstolos Tiago e João. Esse pedido é bastante interessante. Como todo coração de mãe, que é o melhor para o seu filho. Mas nesse caso, talvez não tenha sido um bom pedido feito. Então, esse pedido foi feito por Salomé após ele anunciar pela terceira vez o seu retorno para a pátria espiritual, para o seu pai. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: Que queres? Salomé responde: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus se assusta com aquela pergunta, com aquele pedido, e responde: Mulher, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E os irmãos respondem: Podemos. Tiago e João. Na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado de Jesus. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-los, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. E quando os 10 discípulos ouviram isso, talvez tenham ficado assim com uma certa inveja. Que mãe é essa que quer pedir pelos 2 em prol de todos os outros 10? Eles talvez tenham se indignado com aquele pedido de Salomé. E Jesus percebeu essa indignação, mas Jesus chama todos para junto de si e diz: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, todos eles, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que belo ensinamento de Jesus. O pedido da mãe de Tiago e João por lugares de honra revela uma visão completamente terrena que ela tinha do reino dos céus. À luz da doutrina espírita, Jesus nos ensina que a autoridade espiritual não é conquistada por privilégio, por favor, não. Ela é conquistada pelo mérito de cada um, pela humildade, pela vivência do sacrifício no bem, do amor, do perdão, da misericórdia. Ao afirmar que o direito aos lugares de destaque pertence àqueles para quem o meu Pai o tem preparado, Jesus reforça a justiça divina. Jesus nos ensina que nada é conseguido por acaso, nada é concedido sem merecimento, nada é concedido por favoritismo ou por apadrinhamento. A posição espiritual é uma conquista exclusiva do próprio esforço de cada um de nós, da própria evolução moral e espiritual que nós conseguimos realizar conosco mesmo. Jesus vai usar ainda o exemplo do cálice e do batismo. O cálice e o batismo referem-se às dores, aos testemunhos de fé e às lutas necessárias para purificar o nosso espírito. Quando Jesus pergunta se eles podem beber do mesmo cálice, e se eles respondem que sim, simboliza que todos nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos por umas experiências dessas redentoras que vão nos lapidar, pois o progresso exige renúncia aos velhos hábitos egoístas. Passaremos por essa experiência de sacrifício, o sacro ofício. O descontentamento dos outros discípulos mostra que eles também disputavam o poder. A resposta final de Jesus, de que o maior deles deve ser o servo de todos, é a própria moral da doutrina espírita. Porque a verdadeira nobreza perante as leis divinas reside na humildade, no amor ao próximo, em fazer o bem,
na modéstia, na prática da caridade desinteressada. E assim chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Eu espero que a ressurreição de Lázaro tenha tocado um pouco o seu coração, que ela tenha feito você refletir um pouco sobre tudo que você ouviu, e que as duas passagens seguintes tenham complementado os ensinamentos da noite de hoje, e que você possa colocar esses ensinamentos em prática. No programa seguinte, nós iremos começar o nosso programa contando a cura de 2 cegos em Jericó e contando o encontro de Zaqueu com Jesus. Mas isso é só uma a seguir cena dos próximos capítulos, para tratarmos na próxima semana. Vamos terminar, então, o nosso estudo de hoje, já lhe agradecendo por nos acompanhar até aqui, pela sua paciência, esperando ter sido útil para fazer com que você evolua cada vez mais rumo ao caminho do bem. Vamos pedir então a Jesus que conforte nossos corações nesse momento, que nos traga coragem, força e fé para nós e por todos aqueles que nos sintonizamos em nossos pensamentos. O Evangelho de Jesus alivia o coração de todos, nos dando força para prosseguirmos durante mais essa semana. Fico conosco, Jesus, que assim seja. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado, que Deus os abençoe. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.